Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Luciano a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso projeto. O Luciano é o pai da Laurinha e do Pietro. Eu, por enquanto, sou só o pai do Bufunfa. Os meninos aqui são a mãe. Eu vou ficar como pai. Sobrou para vocês, cara. Bom, eu sou gestor comercial no Meotech Desenvolvimento. E nós vamos compartilhar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho por que nós desenvolvemos o Bufunfa, que é um aplicativo para controle de gastos diários. Ele foi desenvolvido para pessoas que buscam controlar um pouco melhor as suas finanças, aqueles gastos diários, aqueles gastos do dia a dia. Vocês devem estar perguntando agora, deve estar passando na cabeça de vocês, existem outros aplicativos de sim, existem outros aplicativos a respeito, mas a gente vai explicar... Opa, deixa eu vir para cá aqui. Para vocês por que ele foi desenvolvido dessa forma, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, quem é o nosso público? Qualquer consumidor que entenda a necessidade de saber onde ele gasta o dinheiro dele, onde estão os gastos fixos dele, onde estão os variáveis, quanto que ele gastou no aluguel. Isso todo mundo sabe, mas será que ele sabe quanto que ele gastou de figurinha? Quanto custou o álbum dele no final das contas? Normalmente a gente não sabe. A gente vai comprando, vai juntando lá, ele está ali concordando, né? Eu não vou nem fazer a conta do meu, cara. Mas a ideia é essa, é que a gente consiga controlar tanto os gastos que a gente sabe que estão lá, e aquela sobra, que é aquela sobra que, tomara que todos aqui tenham, aquela sobrinha ali do salário, você poder controlar aquilo, e que o mês não acabe. Aliás, que a verba não acabe antes do mês, né? Normalmente falta dinheiro e sobra um monte de dia ainda. É esse o problema que o Bufunfa visa ajudar a resolver. Como surgiu a ideia do aplicativo? Para falar como surgiu a ideia do aplicativo, eu preciso primeiro apresentar a Meotech para vocês. Ao contrário também do que vocês devem estar imaginando, a Meotech não é uma empresa de tecnologia. A Meotech não tem nada a ver com uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa que desenvolve soluções para treinamento e desenvolvimento de equipes, seja um treinamento de liderança em uma empresa, né? Treinamentos para equipes de vendas, treinamentos técnicos, então elaboração de conteúdo, manuais técnicos, e-learning, que é um mercado que a gente está entrando agora, com conteúdo para e-learning também, essa nossa parte de treinamentos. Coaching. Todo mundo já ouviu falar aqui sobre coaching? Eu vou resumir mais ou menos esse conceito, porque ele é um pouco complexo, mas o coaching é um processo individual. Normalmente, executivos contratam esse tipo de serviço, então fica o coaching, que é o treinador, a pessoa, e o coach, que é quem vai receber esse auxílio. É um processo de perguntas, na verdade, que visa resolver, tirar as barreiras que possam haver entre o momento onde a pessoa está até o objetivo que ela precisa alcançar. Então, a gente tem pessoas que fazem o processo de coaching porque tem dificuldade, por exemplo, em falar em público, não consegue se expressar, tem esse tipo de dificuldade. São problemas pontuais, e o coaching ele vai ajudando a pessoa através de perguntas de autoconhecimento. Não é instrução do que tem que ser feito. É um processo de autoconhecimento, é um processo bastante técnico, ele não é tão psicológico, ele é muito técnico, com alguns exercícios, enfim, esse é um dos segmentos em que nós atuamos também. Assessoria empresarial. Aí a gente já vai mais para o lado fiscal da nossa empresa. Todo o processo de gestão de uma micro e pequena empresa, esse é o nosso público-alvo. São micro e pequenas empresas que buscam melhorar os processos internos da empresa. Então, fluxo de caixa, DRE e tudo que envolve a gestão da empresa como um todo. E a parte de palestras. Nós temos a nossa coaching e palestrante, Roberto Meotech. Foi como nós viemos parar aqui. Vocês devem estar se perguntando também, mas como que eles vieram parar aqui? Foi por intermédio da Roberto Meotech, que faz parte... não sei se já está funcionando... Cadê a Luciana? Luciana. Já está funcionando o DBG Woman? Já está funcionando, né? A Roberta faz parte. Nós começamos aqui participando do DBG Woman. Aí eu peguei o Luciano no caminho, contei a história, e, enfim, estamos aqui hoje. Então, nas palestras, a gente aborda o tema saúde financeira, normalmente, empreendedorismo também. A Roberta ela tem uma história de dificuldades financeiras e ter se recuperado disso através de uma mudança de hábitos e através do empreendedorismo também. Então, ela tem uma história muito bacana para contar, e a gente vai até as empresas,
hoje empresas contratam o nosso serviço de palestra de saúde financeira, porque o que acontece? Tem vários estudos que comprovam que um funcionário endividado ele tem um rendimento muito mais baixo do que funcionários que conseguem manter uma vida financeira mais equilibrada. Isso influencia demais, porque a saúde financeira influencia dentro da casa dele. Não tem como. Essa história de que tem minha vida particular fica fora da empresa. Isso não existe. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, influencia sim. Influencia sim. O que você está passando na tua casa influencia no seu desempenho. A pessoa que tiver um equilíbrio melhor, ela tem um desempenho muito melhor. Isso é fato. Não tem como separar, não existe. Hoje a gente não separa mais, é muito difícil você dizer, existe horário comercial? Eu tenho dúvida se existe horário comercial. Talvez exista para o banco. Eu não tenho horário comercial há uns 4 ou 5 anos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho um smartphone. Então, é mais ou menos por aí. Então, a nossa demanda surgiu aqui, nas palestras. Por quê? Inadimplência. Crescimento de 0,3% no comparativo com maio de 2014, no comparativo com maio de 2013. Nos últimos 8 meses, em 7, nós tivemos índices de aumento da taxa de inadimplência. Por que isso acontece? Por que o brasileiro... Então, a gente consegue saber, já podemos definir que o brasileiro está endividado. Mas por quê? Por que o brasileiro se endivida? Pela inflação? Sim, se houver... Isso é uma possibilidade. A inflação pode influenciar no endividamento? Pode. Ele pode ter adquirido uma dívida grande, atrás o poder dele de compra era 1, a inflação mudou o poder dele de compra, o salário dele não acompanhou, ele ficou endividado. Taxa de juros, lógico que pode influenciar. A gente tem excesso de crédito no mercado com taxa de juros abusivas. E a gente pode consumir essas dívidas, a gente pode adquirir essas dívidas, e a taxa de juros vai influenciar no nosso índice de inadimplência. Redução da atividade econômica. Também, a inflação tem ligação direta, inclusive, com isso. Por quê? Sobe a taxa de juros, diminui a atividade econômica. Então, vamos imaginar um profissional que ele é comissionado. E o ano passado foi excelente para ele. Ele ganhou dinheiro e tal, ele contraiu um monte de dívidas, ele não toma mais o café na padaria que era perto da casa dele, ele vai naquela padaria que é em outro lugar, e o hábito de consumo dele mudou. Só que e o ano agora mudou. Só que os hábitos dele de gastos e as as dívidas que ele contraiu no ano anterior, a renda dele agora não paga isso. Por quê? Por conta da redução da atividade econômica. É um risco. Má administração financeira, óbvio. Má administração financeira vai levar a pessoa a um estágio de endividamento. O que acontece aqui, no caso, é o seguinte, sobre inflação, eu não tenho, minha empresa, nós aqui, temos muito pouca influência. O que a gente pode fazer para que a inflação não suba? Muito pouco, quase nada. Para a taxa de juros, não conheço ninguém no Copom, não tenho como influenciar em absolutamente nada sobre a taxa de juros. Sobre a redução da atividade econômica, também não. O que eu posso fazer quanto a isso? Posso, da minha empresa, lutar, batalhar para que ela não perca mercado, mas, para os meus clientes, eu não posso fazer nada a respeito disso. Agora, com a administração financeira, eu posso. Isso aqui é a minha oportunidade. Má administração financeira. Através do quê? Educação financeira. Educação financeira é um déficit gigante no Brasil. A gente tem déficit de educação que é conhecido de todos, só que é muito pouco citado o quanto o brasileiro não tem o hábito de controlar finanças, não temos hábitos de consumo. A gente não tem hábitos saudáveis de consumo, vamos dizer assim, né, de controle, de saber quanto que eu gasto, daquele básico. Aqui nós estamos falando com um público diferenciado, enfim, mas só que é incrível quando você está conversando e você percebe que isso não tem divisão por classe social. Isso não tem divisão por classe social, por raça, credo, por regiões, mas não tem. O brasileiro ele é assim, ele tem péssimos hábitos de consumo, ele não sabe quanto que ele ganha, ele não sabe quanto que ele gasta, ele não faz o controle da vida financeira dele, e ele se enrola, e ele fica endividado. A gente consegue influenciar nisso. Aprender a gerenciar gastos é o primeiro passo para uma vida financeira muito mais saudável. É óbvio isso, mas quando a gente fala isso numa palestra, as pessoas se assustam, porque elas tinham no inconsciente dela comprar, consumir, independente do que for, é o que vai deixar ela satisfeita. É isso que vai deixar ela satisfeita, mas não é. Você
conseguir controlar os seus hábitos de consumo, a sua média de consumo, te faz chegar a ter uma vida financeira, uma saúde financeira, uma estabilidade financeira, muito mais porque não adianta ganhar mais. Se você tem hábitos de consumo ruim, não vai adiantar nunca você ganhar mais. É aquela rodinha do rato que não vai chegar a lugar nenhum. Nunca o que você ganhar vai ser suficiente para você, se você não melhorar os seus hábitos de consumo. Só que eu levava a Roberta e toda a nossa equipe isso para as pessoas, e tudo bem, eu ia numa palestra, numa empresa, e a gente fala e tal, todo mundo, pô, que legal, mas e aí? Quem que pode pagar? A minha empresa oferece a assistência financeira, aquilo que eu falei do coaching, tem um coaching financeiro, muitas vezes a pessoa tem dificuldades e precisa de um processo ali para que ela passe a controlar melhor as dívidas, para que ela consiga atingir os objetivos dela. Ela tem rendimento, mas não consegue chegar, ela não consegue cumprir os desejos, as vontades dela. Mas isso custa, isso não é, e não custa barato. É uma pessoa, é um processo 1 a 1. Imagina, se é caro para uma empresa contratar um consultor para resolver o problema de uma empresa, imagina você, pessoa física, contratar um consultor para resolver o teu problema. Um processo caro. Quantas pessoas na população têm acesso a esse tipo de serviço? Muito pouco. Então, o que acontece? Nós temos algum acesso a mídias abertas, TV, rádio. Eu estou vendo pelo pessoal aqui, acho que ninguém deve assistir os programas da tarde, tipo Palmeirinha, esse tipo de coisa. Né? Não, ninguém sabe fazer bolo também, então, porque a gente tem acesso a essa programação também. Então, onde a gente vai em mídia aberta e fala sobre saúde financeira. E chovem e-mails para a gente depois de pessoas querendo uma ajuda. E, pô, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E a gente mandava uma planilha e você sabe que não é efetivo. Né? Você fala, pô, o cara nunca controlou nada. Eu duvido. Ele vai usar a planilha uma vez e não vai nunca mais mexer nela. Isso incomodava a gente. Sempre incomodou. Eu estou há pouco tempo na empresa, na verdade, e assim que eu cheguei, eu identifiquei que isso era um problema e uma oportunidade. Porque isso é uma demanda. As pessoas estão demandando alguma coisa para mim. Eu que não consigo atender elas, mas que elas estão demandando para mim, elas estão. Eu não posso reclamar que me falta pessoas interessadas, porque eles me procuram. O desafio foi encontrar, então tá bom. O que a gente vai fazer para conseguir ajudar esse público, para conseguir abrir uma oportunidade, ajudar esse público, e nós, como uma microempresa, o que a gente vai poder fazer? Como que a gente vai poder ganhar também com isso? Então, vamos ver como funciona o Bufunfa. Agora, mais ver o aplicativo mesmo em funcionamento. Controle de gastos diários. Então, aqui você pode criar um período. Aquilo que eu disse no começo, falta grana e sobra mês. Então, você vai criar o período que sua grana vai precisar durar, ou a tua Bufunfa, no caso. Né? Então, acho que a gente determinou um período de 20 dias, mais ou menos. Então, de 24 do 6 a 13 do 7. Vou adicionar a receita. Quanto que eu tenho para passar esse período? Determinei ali R$1.000. Foi um saldo que ficou disponível. Então, nesse caso, a gente formatou dessa forma para ficar um pouquinho mais simples para explicar. Incluo ali minha receita. Eu posso incluir outras receitas. Se eu sou comissionado, por exemplo, eu abro um outro campo e incluo receitas extras. Mas, no caso aqui, a gente está trabalhando com essa receitinha de R$1.000. Aí eu começo a adicionar minhas despesas. E esse é um processo. O Bufunfa, ele é um extrato, a gente não desenvolveu ele para que ele seja aquela planilha de gastos mensais e tal. Não, ele é feito para a pessoa que nunca se controlou. Então, aqui, ele vai começar a criar o hábito de fazer isso. Ele foi lá, ele foi na padaria, ele vai adicionar uma despesa. Então, aqui no caso, a gente colocou R$300 no restaurante. Levou a família toda no rodízio, pagou 300 pau. No dia 24 do 6, que foi o primeiro dia que ele determinou a renda dele, ele já gastou 30% do que ele tinha para passar 20 dias em um. O Bufunfa já avisa para ele, meu chapa, você está no caminho errado. Ele começa, a gente usou tons de coloração para indicar, dentro de uma lógica que nós criamos, que é aceita pelo mercado, em termos de consumo, quanto que você precisa ter pelo tempo do mês, enfim. Então, aqui no vermelho, o saldo dele ainda é positivo, não quer dizer que ele está no negativo. O que quer dizer é o seguinte, ele está num caminho errado. Se o Bufunfa tivesse azul, ele está no caminho certo. Se ele tivesse um azul clarinho, é porque ele está, olha, cuidado, azul escuro, pô, está bacana, está legal, está dentro da sua verba, você vai conseguir concluir teu mês. Ali ele está dizendo, você não vai concluir teu mês. Você tem um problema aí. Pode ser que seja por conta de inclusão de gastos fixos, né? Então, aluguel, tal, tudo bem. Vai começar o mês apertado, realmente. Então, vamos imaginar que ele determinou o salário do mês dele. Só que ali foi aluguel, conta de água, tal, todos os gastos fixos.
E esses gastos fixos consomem 70% da verba dele. Ok, é fato, ele tem mais 30% para passar 30 dias. Então, ele tem que cuidar do porquinho dele para não estourar. E é esse o controle que a gente propõe que ele faça, visual. Não se preocupe em ficar vendo gráficos e tal. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito também desse tipo de situação. O histórico. Ele pode entrar e consultar todo o histórico dele e comparar com os meses anteriores, os períodos anteriores. Então, ali, ele sabe que, nesse período, ele adicionou um salário de R$1.000, ele tem ali que foi o saldo disponível, né, e a despesa ali do rodízio, e aqui o detalhamento de receitas, despesas, o saldo. Ele pode alterar essas categorias, por exemplo, no gerenciador de categorias. Então, a gente já determinou algumas categorias, mas ele pode acrescentar as categorias dele, ou excluir essas que não tem nada a ver para ele. É engraçado, a gente colocou o Bufunfa no sábado de noite, já disponível na Play Store. Salientar que ele é um aplicativo gratuito, eu não falei isso no começo, ele é totalmente gratuito. E sem publicidade, por enquanto. Mas as pessoas já começaram a fazer usos que a gente não tinha previsto para ele. Então, teve uma pessoa até que mandou para a gente, falou, pô, eu vou usar ele para viajar, cara. Falou, eu vou viajar, eu não posso estourar, eu tenho uma verba limite, eu vou criar o período e vou usar para fazer minha viagem. Eu falei, pô, que bacana. É legal, as pessoas vão fazendo uso e, às vezes, vão surgindo oportunidades do que a gente não tinha imaginado, a princípio, no projeto, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. De certa forma, isso foi um pouco previsto, sim. Bem aqui. Por que ele foi feito assim? De novo, nosso público é pessoas que não sabem se controlar e que nunca fizeram isso, nunca tiveram esse hábito. O Bufunfa ele foi desenvolvido de um modo que ele pudesse ser tivesse a maior facilidade. Aqui eu consigo ter um idoso manuseando esse aplicativo. Posso ter um jovem adulto que tem ali, começando a vida financeira, vida de casado, por exemplo. Tem um blog que procura a gente a respeito de casamento e tal, que quer disponibilizar também, quer colocar o link lá, porque, às vezes, o jovem casal está começando uma vida a dois ali, o cara passou a ter custo fixo a partir dali, até então pagava a faculdade e olhe lá. Então, ele precisa aprender, então o Bufunfa pode ajudar nisso. Um pai que quer... Lembra que eu falei lá sobre educação financeira? Isso é muito importante para a criança, por exemplo. A gente não tem o hábito de educar financeiramente os nossos filhos. Então, o moleque recebe lá a mesada e a mãe não sabe onde que ele está gastando, o pai não sabe onde que ele está gastando. Será que não é bacana? Falar, tudo bem, você vai ter a tua mesada, mas você vai controlar tudo pelo Bufunfa aqui, eu quero saber no final do mês com que você gastou, porque eu não vou te adiantar mais mesada. É uma forma de utilizar, não é verdade? Está com cara de que estourava a mesada. Mas é verdade. Então, o aplicativo ele foi desenvolvido para isso. Quando a gente demandou o projeto para os meninos da FATEC, eu vou apresentar eles para vocês, como que foi viabilizado o projeto, eu até ficava falando, pô, os meninos têm capacidade técnica muito melhor, para fazer muito mais. E aí é um momento em que você precisa controlar um pouquinho o teu ego, porque você fala, pô, mas para quem que eu estou fazendo o aplicativo? Eu estou fazendo para mim? Eu estou fazendo para satisfazer o meu desejo de fazer alguma coisa muito bacana? Não, eu estou fazendo para o meu público. Então, não adianta eu desenvolver uma coisa que é legal para mim, mas que não é útil para o meu público. Quantos aplicativos a gente não baixa e desinstala depois? Porque tem um monte de coisa. Até você saber o que você quer, de fato, você já desinstalou, você nem lembra mais que você instalou ele. Não é isso que a gente quer com o Bufunfa. Foi muito caro? Agora é que é a questão. Nós somos uma microempresa. Quem aqui trabalha em microempresa? Ou tem uma microempresa? Quem aqui trabalha em grandes empresas? A maioria trabalha em grandes empresas. Quem trabalha em pequena empresa vai saber. Você é guerreiro. Quem trabalha em pequena empresa é guerreiro. Tudo é caro. Não tem nada que é barato para pequena empresa. Tudo é caro, tudo é investimento, tudo tem que ser muito bem bolado, porque senão você não tem margem de erro em microempresa. Inclusive, eu uso muito, eu sou da parte comercial, e eu uso muito o Maps para gerenciar toda a minha prospecção por áreas, para economizar com combustível. Porque eu faço o meu planejamento todo naquela região, mapeio tudo, todas as empresas que eu tenho que ir, traço minhas rotinhas ali pelo caminho mais curto, e o que eu economizo de grana fazendo isso me permite fazer outras coisas, às vezes até investir num aplicativo. A gente vai buscando soluções a partir das ferramentas que tem no mercado, né? O Maps me ajuda muito nesse sentido. Foi muito caro. Se fosse pelas vias normais,
era inviável para a gente. A gente está investindo num novo site. É um site onde o atual, pelo sistema dele de construção, ele não que não valia a pena, mas a gente precisava criar um novo site, pensando no Google, no Search, e para poder investir em AdWords. Então, essa era a prioridade, porque o site ele me traz receita imediata. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente a respeito disso no Bufunfa. O site me traz receita imediata. Então, eu preciso, como microempresa, focar primeiro no que vai me dar a receita. E a gente investiu no site. Só que a microempresa, se ela não for capaz de prover soluções para ela não é capaz de prover soluções para o cliente. Então, a gente falou, não, a gente vai ter que fazer. A gente vai fazer e a gente vai buscar como fazer. O bacana de trabalhar em microempresa é o quanto ela te possibilita buscar soluções, pensar fora da caixinha, porque simplesmente você não tem opção de não fazer isso. Você faz por obrigação. É da escassez que nascem oportunidades, é que nascem projetos. Nasce da escassez, nasce da necessidade. Se tiver tudo fácil, cara, não vai nascer nada. Vai ficar tudo muito simples, você vai lá, investe, colocou a grana, tudo bem. E quando você não tem grana, o que você faz? Aí que foi como a gente viabilizou. Buscamos os meninos da FATEC que estão aqui, o Vinícius, esqueci seu nome, o Iago e o Rodrigo, que não pôde vir, né? Infelizmente ele não pôde vir hoje. Nós buscamos eles, levamos esse projeto para eles, e foi muito bacana o que aconteceu, porque a gente conseguiu encaixar profissionais diferentes em diferentes estágios da vida buscando a mesma coisa. Eu sou uma microempresa. Quando eu vou procurar um cliente grande, a primeira coisa que ele olha para mim, ele fala assim, mas quem é você? O que você já fez? Que relevância que você tem no mercado? O que você pode? Como que você pode atender a minha empresa? Eu preciso de argumento de vendas. É o que eu mais preciso quando eu vou prospectar um cliente. Ele quer saber o que eu já fiz. Eu tenho que ter case de sucesso. É o que falta, é o que vai me fazer vender para o cara, é o que ele vai olhar e vai falar, não, esse cara fez isso para aquele cliente, ele desenvolveu tal coisa, ele tem capacidade de me atender. Quando vai um fornecedor grandão, ele não precisa ficar explicando esse tipo de coisa, ele leva o orçamento dele lá e pronto. Para a microempresa, não. Você tem que provar que você é bom. Não basta ser bom para a microempresa. Você tem que ser bom, você tem que mostrar que você é bom e você tem que parecer bom também. Você precisa fazer essas três coisas. Se faltar um desses, é muito difícil. E a situação deles como estudante, eles são estudantes, não é que eles acabaram de se formar, eles são estudantes, eles estão se formando, mas eles são estudantes. Eles buscam a mesma coisa que eles, querem mostrar relevância para o mercado. Eles viram no projeto a possibilidade de falar para o mercado, olha o que nós já fizemos. Eu tenho isso aqui no meu currículo, desenvolver esse aplicativo, a gente resolveu esse problema. Eles foram demandados como uma relação de cliente-fornecedor. Não foi nada diferente disso, isso não é um projeto acadêmico, foi uma relação cliente-fornecedor. E a resposta que eu tive dessa experiência foi sensacional, porque há um tempo atrás, eu venho da área de eventos, então sempre tive muito relacionamento com fornecedor, cara, e é difícil você encontrar nível de profissionalismo como o que eles me apresentaram, de prazo, de capacidade técnica. Mas capacidade técnica até é uma coisa que a gente sabe que você evolui e vai fazer um curso e tal. Capacidade técnica não é tão complexo. O complexo é o fornecedor saber entender o que o teu cliente quer, o que o teu cliente precisa. E isso foi o que eles fizeram de uma forma que eu não esperava. Achei que fosse ter muita dificuldade disso. Não era o que eles queriam fazer. Eles souberam entender o que a gente precisava. Eles entraram no projeto com a gente. Eles entenderam o que era a minha empresa. Eles entenderam o que era a minha demanda. Eles entenderam o que era a minha necessidade e me trouxeram soluções. A gente não criou o Bufunfa e foi lá e falou programa. Não foi. Eu não tenho experiência para fazer isso. Eu tinha a necessidade. Eles tinham o skill, eles tinham a habilidade de ir lá e fazer. E eles fizeram. Eles foram lá, programaram, desenvolveram, testaram, colocaram no ar antes do que a gente estava prevendo, cumpriram todos os prazos, e foi isso que viabilizou. Foi buscar a alternativa que viabilizou o projeto. Vocês pretendem ganhar uma grana comigo? Eu pretendo ganhar uma grana com o que eu puder, inclusive com o Bufunfa. Só que eu não vou forçar a barra para isso. Não tenho esse desespero. Por quê? Eu acho que quem demanda a possibilidade é o cliente. Quem gera a demanda, no final das contas, né? Eu sou formado em marketing, eu acho que essa é uma discussão bastante longa, bastante complicada, mas eu prefiro não arriscar. Eu prefiro saber o que meu cliente quer.
Eu preciso saber o que o usuário do Bufunfa quer para saber que caminho que ele vai tomar. Existem inúmeros upgrades que a gente já tem em mente para fazer para ele, mas será que o meu usuário quer? Será que o meu usuário aceita? Será que quem está baixando o Bufunfa vai pagar? Se ele for um aplicativo pago, será que ele vai custar quanto? Quanto que a pessoa que está lá está disposta a pagar? Eu não tenho, como uma microempresa, a capacidade de fazer uma pesquisa de mercado e tal, identificar isso. Qual foi a minha alternativa? Eu vou colocar ele grátis. E deixe que as pessoas gostem ou não, para saber o que eu vou fazer a partir daí e que caminho que eu vou tomar. Se o caminho do Bufunfa for publicidade, que seja publicidade. Se o caminho do Bufunfa for um aplicativo pago, que seja um aplicativo pago. Uma outra funcionalidade para ele, nem sei se eu podia estar falando isso, mas eu vou arriscar, que ele poderia ser, é desenvolver para o nível de um sistema mesmo, porque hoje, como eu disse, o contato 1 a 1 para fazer a consultoria, ele é caro, o deslocamento do consultor, ir lá e falar com o cara. Será que ele não pode lançar os gastos dele, tudo pelo Bufunfa, no celular, de uma forma mais dinâmica e tal? Pode ser esse o caminho da evolução do Bufunfa. É o meu público que vai dizer. É agora, é a partir daí que ele vai dizer. Se eu tivesse ficado sentado na minha cadeira, pensando, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para saber, não tinha saído nada, cara, porque eu não ia ter como fazer. Nosso escritório fica exatamente em frente à Nielsen. A minha janela dá de frente para a Nielsen. Eu fico olhando a Nielsen e falo, tinha que ter feito uma pesquisa de mercado e tal, mas não tem condições, não tem como. Então, a gente acabou que quem vai... é importante salientar isso. Ele é um aplicativo feito para evoluir. A gente mais tirou coisa do projeto inicial do que colocou. Porque ele foi feito para evoluir. Eu quero que ele evolua, mas eu quero que ele evolua pelo usuário. Eu quero que o usuário me diga o que ele tem que evoluir. Eu não quero ver outros aplicativos de controle financeiro com funções sensacionais, mas que eu não vou saber medir se elas são úteis ou não, se as pessoas usam essas funções ou não. Então, eu quero que ele seja um aplicativo fácil, eu quero que ele seja um aplicativo dinâmico e que ele possa evoluir. Mas a evolução, quem vai dizer para mim são meus clientes, são meus usuários. E a divulgação, como que está sendo feita? De novo, microempresa, pouco recursos, alternativas. A gente tem um investimento já previsto para o lançamento do novo site, e aí o AdWords, e vai entrar também o Bufunfa nessa barca. Mas, a princípio, o que nós estamos fazendo é por via de networking. Eu não sei, eu estou vendo bastante gente jovem aqui, eu acho que é muito importante, isso o Luciano comentou também, como que a gente vê para... Quando eu chamei esses 2 meninos aqui para participar do projeto, imagina, quando que eu ia poder dizer para eles, falar assim, daqui 2 meses, faz 2 meses que esse projeto começou, a gente vai apresentar ele lá no Google. Eles iam rir da minha cara, entendeu? Mas o que a gente busca são alternativas, a gente busca relacionamento. É assim que a gente foi parar na TV, é assim que a gente foi parar no rádio, é assim que assessorias de imprensa nos procuram. A gente não precisa pagar assessoria de imprensa, porque as assessorias de imprensa procuram a gente, buscando matérias a respeito. Então, a gente tinha um investimento que a gente fazia em assessoria de imprensa, a gente falou, por quê? Se todo mundo vem procurar a gente, porque a gente busca isso, a gente busca alternativas no mercado. É lógico, existem outros canais que são muito mais efetivos e que você aumenta muito o leque. Por exemplo, para dar um exemplo para vocês, eu trabalho muito com a questão da prospecção, né, de ir buscar o cliente. Mas quando você prospecta o cliente, quando você vai e apresenta a tua empresa para ele, para conseguir um negócio, você precisa acertar um certo time que você não controla. Será que quando você foi lá apresentar, ele estava precisando do seu serviço naquele momento? Eu não tenho como acertar isso. Às vezes, sim. Às vezes, você faz uma pesquisa e vê que tal empresa está fazendo tal coisa e vai lá e tenta apresentar. Mas, normalmente, você não consegue pegar esse timing. Quando o cliente te procura, é diferente. Quando o cliente te procura, ele te procura porque ele está precisando. Aí é que é a importância do AdWords, de você ter esse acesso do cliente, poder te encontrar. E isso, hoje, é o investimento que a gente está fazendo, porque isso é o que gera uma receita maior. Não que a prospecção não seja importante, ela é também. Mas esse investimento que vem sendo feito é para que as pessoas possam, para que o cliente nos encontre mais facilmente, para que meu ranqueamento esteja melhor, para que eu seja uma das primeiras opções quando ele for procurar por palestras financeiras, quando ele for procurar por assessoria, sobre coaching e sobre treinamento e desenvolvimento. Mas quem me programou e como me programou? Agora eu queria chamar aqui para explicar, basicamente, de uma forma, como hoje é mais voltado para business, eu queria apresentar para vocês o Vinícius Del Padre,
o Iago, que eu não sei pronunciar o sobrenome, como é que é? Senefonte. Esse aí é o sobrenome dele. E eles vão explicar para vocês qual a tecnologia que eles utilizaram para desenvolver o Bufunfa, tá bom? Só começar me defendendo que ele falou que a gente era a mãe do Bufunfa. A gente é o pai de criação. O código é deles agora, mas a gente é o pai de criação. Só para... Senão você derruba a gente, Everton. Biológicos, né? Vamos falar de Android, né? Antes de falar de Android, aliás, eu quero falar só como chegou essa ideia para a gente. Na verdade, chegou por mim. O pessoal do Meotech chegou e falou, olha, a gente está precisando de um aplicativo, e explicou tudo que o Everton falou. Eu falei, bacana, mas eu perguntei ao Everton, o Meotech, por que vocês estão procurando funcionário, gente para prestar serviço na área de tecnologia, desenvolvedor? Eu falei, não faz sentido, né? Ainda que é o Meotech Desenvolvimento, eu falei, tem alguma coisa errada. Ele explicou tudo, eu falei, tudo bem. Aí eu fui lá, passei as informações pessoal da FATEC, tanto o Rodrigo, que não está hoje, não pôde vir, e o Iago. Eles brilharam o olho e falaram, vamos para cima. E foi aí que a gente começou a precisar de um suporte que é dado por várias pessoas, de várias formas, e está aqui. O suporte mais importante que a gente recebeu veio dos professores. Ana Cláudia, ela é professora de Sistemas Operacionais em Tração Humano-Computador, e ela nos auxiliou na medição do prazo, quanto tempo a gente demoraria para entregar o trabalho e tudo mais. Também a interface, que ela cuida bastante, ela entende bastante, de um modo para ficar bem simples para o usuário entender. E o professor Rodrigo Bossini, eu não preciso nem falar por que ele foi importante, né? Porque ele é professor de programação Android, então sem ele esse projeto não teria saído. Foi muito importante mesmo, ele marcou mais 2 aulas depois do período letivo, nos ajudou pra caramba e foi super importante. No YouTube a gente não acha, na verdade, ainda muito material, nem em português nem em inglês. Tem material, mas não é como para as outras linguagens ainda. Por exemplo, você vai programar para PHP, para Java, Java sem esses elementos do Android, você vai achar muita coisa já. Então, falta um pouquinho ainda das pessoas... Falta compartilhar a informação, não ter o egoísmo da informação. Então, uma coisa que eu me comprometi, assim que eu terminar o projeto, eu vou criar um outro canal no YouTube e vou tentar passar tudo que eu aprendi em Android. Também, quem estiver querendo começar... Alguém aqui programa em Android? Bastante gente. Então, para quem não levantou a mão, para os poucos que não levantaram a mão, se alguém aqui não programa em Android, também pode procurar a gente, manda e-mail, inclusive... Não, pode passar depois. Depois manda e-mail para a gente, pergunta. Enfim, a documentação do Android também é bastante completa. Então, lá a gente achou material pra caramba, tudo que a gente precisou estava lá. Falar agora de uma dificuldade que a gente teve, que quando a gente começou a programar para o Meotech, a gente fez uma atualização lá do Eclipse, do SDK Tools, e veio aquele app compat. Aí a gente olhou assim, no começo vinha 2 linhas prontas de programação, a gente falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí a gente já falou com o professor, tudo mais, já tinha até um material dele no site dele, que é direcionado para os alunos, aí a gente já tranquilizou, já conseguiu passar o projeto para frente. Isso daí foi um problema pequeno. E aqui algumas ferramentas que a gente usou. A gente usou o Asta para fazer a modelagem, os diagramas da OML, diagrama de caso de uso, diagrama de classe, tudo com um padrão internacional. O Oracle Data Modeler para fazer a modelagem do banco de dados, o Pencil, prototipação, que ajudou para caramba. Porque quando a gente ia fazer uma entrevista com o pessoal do Meotech, a gente percebia que a gente falava, eles falavam, não, é isso mesmo, não sei o quê. Aí depois a gente chegava e mostrava o protótipo, as telas. Eles falavam, não, peraí, não é bem isso daqui, aqui tem que mudar. Então, o protótipo foi muito importante. Foi aí que a gente pegou o que eles queriam de fato. Então, foi aí que a gente afinou a nossa conversa. A gente usou a ideia do Eclipse, inclusive eu vi que o pessoal trouxe para a discussão o Android Studio, Eclipse. A gente está tentando mudar agora para Android Studio. Então, eu fui até procurar o que tinha de bom, o que tinha de ruim, e eu só achei coisa boa. Falaram, na verdade eu não cheguei a usar, mas falaram que a pastinha que fica os .java, .xml, o manifest, fica agora tudo junto, fica numa pasta SRC lá. Isso eu achei fantástico. E uma coisa que me enche o saco, que é ter que apertar Ctrl espaço para completar no Eclipse. Isso me deixa louco e parece que no Android Studio não precisa, já se autocompleta. Isso vai dar um alívio para a gente fantástico.
A gente usou, na verdade, a gente não usou um sistema gerenciador de banco de dados, MySQL, enfim. A gente usou o SQLite, que é uma biblioteca Android, já é nativa, e ela é offline. E isso foi de caso pensado, porque eles chegaram e falaram, olha, a gente precisa abranger o máximo de pessoas. Como que a gente abrange o máximo de pessoas? O aplicativo sendo offline, porque quem não tem um bom 3G vai conseguir utilizar. E também abrangendo o máximo de versões do Android. A gente começou a partir da versão 2.1, porque é o celular mais barato hoje vendido no Brasil, Android, vem com versão a partir de 2.1, se eu não me engano. Então, a gente quis abranger todo mundo que compra celular a partir de hoje, todo mundo está dentro desse novo projeto do Bufunfa, que agora já é uma realidade. E o Google Docs para fazer a documentação, para fazer toda a documentação, que foi inclusive uma documentação enxuta, para passar para eles terem todo o apoio, e o código também é deles, a gente passou a documentação tudo certinho, e é basicamente isso. Se o Thiago quiser completar alguma coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguém que num programa em Android está querendo começar, saber como começar, por onde começar, se tem algum canal no YouTube, se tem algum site que vocês podem procurar, enfim. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa do tipo, para o que o Vinícius acabou de falar? Bom, gosto assim. Então, eu queria dizer também que para o desenvolvimento do projeto, a gente pensou em gerar um gráfico com as despesas e as receitas, só que talvez fosse ficar muito complexo para o usuário numa versão inicial, e como o Everton disse, a ideia é fazer com que o nível de usabilidade e recursos do projeto, do aplicativo, essa maturidade ela evolua juntamente com a maturidade do usuário, na experiência do usuário com a aplicação. Então, só que uma dificuldade que a gente encontrou muito grande era uma biblioteca boa na internet para poder gerar gráficos de barras. E a gente não encontrou nenhuma que agradasse e suprisse as necessidades. Então, no caso, nós desenvolvemos nossa própria biblioteca, e em breve a gente gostaria de estar deixando disponível para vocês, ou não só para vocês, mas para todo mundo que quiser utilizar essa biblioteca para gerar gráficos e tudo mais. E futuramente o Bufunfa vai ter um relatório com gráficos bonitinho e tudo mais. Como é complicado essa relação, às vezes, entre o cliente e o fornecedor, porque talvez no gráfico foi onde eles tenham encontrado mais dificuldades. Eu pedi para tirar do projeto. E eu fiquei mal de ter que tirar. Mas, da parte deles, eles super compreenderam que, de fato, poderia ser ali um fato que complicaria, não criaram nenhum tipo de situação. Eu já cansei de situações onde você sabe como cliente que aquilo não vai te atender, e o fornecedor, não, como não sei o quê, não. E eles entenderam que naquele momento, e até também como uma estratégia comercial. Por quê? Por que eu vou lançar num aplicativo grátis tudo o que eu posso cobrar depois? Se o meu público me demandar tecnologia e funções que ela não estava prevista no projeto inicial, ou que estava prevista e eu guardei no bolso, para que meu público diga, fala assim, podia ter um gráfico aqui e tal, tudo bem, isso já está na manga, tudo bem, eu coloco, você aceita pagar quanto por esse gráfico? Eu já tenho a base para fazer essa pergunta. Antes de colocar o aplicativo no ar, eu não tinha, eu ia perguntar para quem? Eu não tinha para quem perguntar. Hoje eu tenho a base de usuários lá e eu posso perguntar. Falo, responde isso aqui para mim. Você pagaria quanto para ter gráficos aqui? Você pagaria quanto para poder exportar esses dados para uma planilha? Você quer pagar quanto por ele? Quer pagar quanto? Você quer pagar quanto para ter essa disponibilidade? Agora eu posso. No começo do projeto, eu não podia. Se eu ficasse sentado pensando, como é que eu vou saber se o cara, olhando para a Nielsen, pensando como é que eu vou saber se o cara pode fazer, não teria saído. Não teria saído. Então, o projeto ele foi desenvolvido para que ele pudesse evoluir. E ele pode. Ele tem muito potencial. E ele vai evoluir. Ele não só pode, como ele vai. Qual o caminho exato que ele vai seguir? Ele tem 4 dias no ar. É muito cedo para dizer agora. É muito precipitado querer prever qual que é o futuro dele agora. Não tenho pressa. O futuro dele, quem vai dizer, são as pessoas que estão utilizando. Sobre o fato de existirem outros aplicativos no mercado semelhantes, eu optei por não ficar utilizando vários aplicativos e experimentando. Talvez eles tenham testado alguma coisa, mas eu optei por não fazer, porque eu não queria um viés ali de ficar pensando no aplicativo que já existe. Eu queria um aplicativo que resolvesse o problema do meu cliente. Esse era o foco.
Resolver, porque assim, é que nem vender tênis em tribo indígena. Tem problema que concorrência? Tem, cara, está todo mundo descalço. Qual que é o problema? Se as pessoas estão me demandando, é porque elas não têm. Elas não estão dizendo ali, queria um aplicativo que fosse assim, queria um aplicativo que fosse assado. Não, elas estão procurando uma ferramenta inicial. Então, não teria por que eu ficar pensando se existe aplicativo já que faça isso. Se já existe aplicativo que faça isso, ele não está atingindo a demanda que eu tenho. Então, por que eu vou me preocupar com aquele aplicativo que já existe? Não é ele minha base de comparação. Não é para aquele aplicativo que já existe que eu estou desenvolvendo o meu. Eu estou desenvolvendo o meu para a minha demanda. E a partir daí, então, aquele aplicativo tem alguma falha. O meu também deve ter. Mas aquele que existe também tem. Porque, senão, o meu cliente já estava usando ele. E meu cliente não está. Mais alguma coisa que vocês queiram? A gente está no último semestre da faculdade. A gente entra agora no começo do mês que vem. A gente não está imune a erro. A gente pode errar. E, com certeza, deve ter erro no aplicativo, porque nenhum sistema é imune a erro. Todo sistema tem um erro. Falta achar. Se vocês acharem, pode passar o slide, Everton. Pode mandar para qualquer um dos e-mails aí. Pode mandar para qualquer um dos e-mails. Fala que vocês acharam erro, fala que vocês não gostaram, fala que vocês gostaram, o que podia melhorar, para a gente saber para onde a gente vai caminhar. A gente não quer deixar o aplicativo estático. O nosso caminho é dinâmico. Para a gente é interessante que o aplicativo bombe, porque a gente não está pensando assim, esse aplicativo vai dar o meu tech, o código é deles, o que eles vão ganhar de dinheiro é com eles. É aquilo que eu me esqueci o nome do... Seu nome? O Luciano, perdão, Luciano. O cara do Google, como ele se apresentou. O pai do Pietro. Como ele falou, às vezes os voluntários que trabalham aqui para o Google, eles não estão ganhando nada financeiramente, aparentemente, mas eles conseguem contato. Enfim, e para a gente é a mesma coisa. Eles deixaram a gente divulgar o nosso e-mail, eles deixaram a gente muito à vontade para fazer o aplicativo. Então, se vocês tiverem algum erro, manda para a gente, que a gente vai consertar, talvez num próximo update. Enfim, sugestões, críticas, é isso aí. Se vocês puderem ajudar a gente, doações, o número da minha conta. Cadê o Rua? Ele está lá no fundo. Cadê? Não é ele. Ele não está aqui. Acho que ele saiu. Mas ele vai estar. Tá. Não, mas avisa que se ele espirrar daqui até amanhã, saúde. Né? Então, é nóis, Rua. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar algum esclarecimento? Qualquer coisa?